Olá, boa tarde. Já decolamos. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook, você pode acessar a página da TV Rio Preto e, com isso, assistir o nosso programa e, mais do que assistir, interagir conosco, participar do nosso programa, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre estimula você a interagir conosco, a participar conosco aqui do Opinião Cidade. Muito obrigado pela sua presença. No programa de hoje nós vamos falar sobre artes plásticas, sobre cultura de um modo geral, sobre uma exposição que está sendo realizada no Espaço Cultural Iguatemi, em São José do Rio Preto. E para isso eu estou tendo a honra de receber aqui no estúdio a amiga Norma Vilar, artista plástica, já presente no nosso programa em outras oportunidades, né? E o Tadeu Guerra, ceramista, que está vindo hoje pela primeira vez, né, Tadeu? Que bom que você tenha vindo em nosso programa. Obrigado. Tomara que você goste e volte outras vezes para a gente sempre incentivar a disseminação das artes plásticas, da cultura de um modo geral. É sempre bom conversar sobre isso, concorda? É isso mesmo, né? Obrigado pela presença. Vamos começar com você. Obrigado pela presença, ok? Vamos falar então sobre um pouco sobre a exposição que já está acontecendo, né? No Shopping Iguatemi. Começou dia 10 e vai até dia... Vai até dia 5 do 10, iniciou no dia 20. Dia 20, exato. Isso, vai até 20 dia do 5. Isso, exatamente. Então já está iniciado, ali no Espaço Cultural Iguatemi, fácil de localização, sempre no horário de funcionamento do shopping. As pessoas, certamente, a gente está até comentando agora há pouco, né, Norma? Os shoppings em geral, não apenas o Iguatemi, mas o Rio Preto Shopping também, o Plaza também, têm se tornado grandes espaços da arte e da cultura em São José do Rio Preto. E que bom que seja assim, né? Perfeito. Porque poucos espaços teriam condições de reunir tanta gente, receber tanta gente para acompanhar, para assistir, para ver uma exposição como essa de vocês. Isso mesmo. Os shoppings, eles têm um fluxo espontâneo de pessoas que vão para outras necessidades e acaba encontrando uma necessidade tão importante que é a arte, né? Que humaniza, que transforma, que muda o estado de espírito de uma pessoa. Exato. Então, tenho muita gratidão pelos espaços que a gente tem, como o Iguatemi, o Rio Preto Shopping, o Plaza e os outros. Sem dúvida. Norma e Tadeu, essa exposição de vocês faz parte da série Namoro com a Literatura, que é desenvolvido em parceria, né? Isso. O projeto Namoro com a Literatura, eu faço a coordenação. Sim. É um projeto, realização do Iguatemi, da CIRP, do Núcleo da Economia Criativa, e com a Arlec, a Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. Exatamente. Então, é um projeto que a cada 20 dias tem uma exposição de um artista plástico, ou no caso 2, né, artistas, e com o apoio de textos de um imortal, escritor, né? Da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, que é a presidente Rosalie Gallo. Então, assim, é um projeto apaixonante, incrível, porque traz muita profundidade, né, Tadeu? No caso da exposição de vocês, só um minutinho, Tadeu, os textos foram elaborados, estão lá, expostos junto com as obras lá, né? São de autoria do Dr. Wilson Dyer, né? Sim. Médico, psiquiatra e também escritor, cronista daquele de primeira linha. Ele viria hoje no nosso programa, infelizmente não pôde vir, que pena. Ia ser fácil de entrevistá-lo, porque, em primeiro lugar, porque eu, como entrevistador, me confessaria fã do Dr. Wilson Dyer e da Norma Vilar. O Tadeu eu ainda não conheço tanto, mas certamente vou me tornar também, não há dúvida em relação a isso. Obrigada. Bacana, Norma. O texto dele complementou muito. Assim, quando eu li o texto que ele escreveu sobre o nosso trabalho, ele passa muita verdade. Ele não fica assim, jogando flores no nosso trabalho. É a percepção que ele teve em relação a uma série inédita e um universo abstrato, que é algo novo para ele. Então, ele teve muita sensibilidade e muita humildade para falar sobre a percepção dele. E ele passa uma mensagem com muito conhecimento, com muita propriedade e especialmente com verdade. Então eu tenho também muita gratidão ao Dr. Wilson, que está participando de uma forma muito elegante com a gente nesse projeto. Com a visão de uma pessoa que, entre outras coisas, conhece como psiquiatra também os segredos da alma das pessoas. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante. E o abstrato trabalha muito com o inconsciente, né? Com sentimento. Então, ele é uma pessoa muito preparada para
para perceber e avaliar e escrever sobre esta série nova. Estou vendo que o nosso papo vai ser muito bom. A gente tem que tomar até cuidado para a gente conseguir conter o nosso assunto nos 30 minutos do nosso programa, mas eu sei que a gente vai conseguir. Vamos colocar o Tadeu nessa prosa agora, né? Entra na roda, Tadeu. Tadeu, fala sobre as suas obras que estão expostas. São 10 esculturas, né? São 10 em sua maioria de cerâmica bruta, né? Isso, fala um pouquinho sobre bruta. esse trabalho. Você é um ceramista, profissionalmente você é um cirurgião dentista, é isso? Cirurgião um dentista? Minha formação é em odontologia. Odontologia. De certa Depois, forma, o odontólogo... Aproveitando a habilidade, eu virei ceramista. Ele tem que lidar com a cerâmica, né? Na verdade é isso, né? Fala um pouquinho sobre essas esculturas que você está expondo lá. Essas esculturas que estão lá no shopping foram obras feitas, como a Norma também, foram obras feitas exclusivamente para essa exposição no shopping. São esculturas abstratas, onde eu coloco técnicas de pintura com óxidos, né? E também carbonização. Tem 2 peças, e é uma coisa interessante de falar, porque as pessoas fizeram comentários sobre essas 2 peças que eu fiz carbonização. Uma delas tem a carbonização, que a peça fica toda preta, e ela tem folha de ouro inserida nela. E as pessoas perceberam o seguinte, que essas obras elas têm cheiro. A gente fala de sentimento, né? E eu falo que é importante as pessoas tocarem as obras, né? Às vezes um quadro a gente não deve tocar porque você pode ir deteriorando a pintura, mas nas obras de cerâmica eu falo para as pessoas tocarem. E dessa vez as pessoas fizeram um comentário falando que aquela obra tinha um cheiro. Então, além de tocar, pode cheirar também. Pode cheirar também. Acessa outros sentidos. Outros sentidos. Eu achei interessante isso. E realmente, quando a gente faz uma carbonização para deixar aquela obra escurecida, ela fica com cheiro. Esse comentário que as pessoas fizeram, eu achei interessante, porque a gente sempre, quando a gente está falando sobre as nossas obras, nós estamos falando sobre sentimento, né? É o sentimento. Eu costumo dizer que a arte é o sentimento que o artista experimentou, né? Então é sentimento. As pessoas às vezes falam, eu não vou na exposição, eu não vou na mostra, eu não vou na vernissagem, porque eu não entendo de arte. Não precisa entender de arte. O importante, quem tem que entender de arte é o curador. Isso, né? Exatamente. O marchand, ele precisa entender de arte. As pessoas que são observadoras, elas estão ali para sentir isso que nós colocamos na arte. Quando a gente vai nos museus, não é assim? Tem lá um quadro exposto e geralmente numa distância tem um banco para você ficar observando. Isso. Nós somos observadores. Num primeiro momento aquilo já toca a pessoa, exato. Que o artista colocou. Né? É um sentimento. Então, a textura das obras, né? Na cerâmica eu acho muito importante isso, tocar as obras. Né? Eu sempre falo para as pessoas tocarem. Né? Fala a uma coisa, é importante. Tadeu, o porte, o tamanho dessas obras que estão nessa exposição, como é que é? Você pode falar alguma coisa sobre isso? As esculturas que eu tenho feito, elas têm que obedecer mais ou menos o tamanho do meu forno. Então, essas esculturas têm aproximadamente 47, 48 centímetros, quase meio metro. É grande, né? Eu não posso chegar no meio metro porque o meu forno não permite. Então, essas obras têm aproximadamente 48, 49 centímetros de altura. Bacana. Daqui a pouco nós vamos mostrar algumas dessas imagens dessas fotos para vocês comentarem também. Mas antes vamos falar sobre os trabalhos da Norma, né? A Norma está apresentando 10 painéis de grande porte e uma composição de 12 painéis de 80 centímetros, alguma coisa assim, não é isso, Norma? Sim, sim. E aí? E são obras inéditas também, foram feitas especialmente para essa realização. Sim. Fala um pouco sobre isso. Eu criei pensando nesse diálogo com as obras do Tadeu. Eu achei interessante entrar nesse universo abstrato, né? Eu navego com facilidade no abstrato, no figurativo, tenho uma experiência de 30 anos com arte, também exploro bastante escultura. Mas eu quis especialmente um projeto que mostrasse o prazer do abstrato, né? O prazer do não figurativo, né? De fugir da escola dos acadêmicos, do convencional. E aí eu falei assim, eu quero obras de grande porte para vestir todo o espaço.
para quando o observador, que o Tadeu falou, que vai parar, vai se permitir em algum momento para se entregar para fazer a abertura, essas obras de grande porte, que o observador fizesse parte do trabalho, que ele conseguisse mergulhar no trabalho, que é o que acontece. Ele acaba interagindo, né, ele fisicamente interage, com o trabalho. isso é. Então até o título da exposição, que é muito interessante, imersão, que Bacana. depois a gente te conta, conta depois como foi que surgiu esse nome, que foi muito interessante. A ideia é isso, é um mergulho. Então, essas obras de grande porte, que veste todas as paredes do espaço cultural, é para abraçar, para acontecer esse envolvimento, assim como houve um envolvimento meu, do Tadeu, na entrega, na concepção, na criação desse trabalho. E deve estar muito bonito lá no Iguatemi, essa história tudo espalhado. Imagina, né, no meu caso são 10, 12, 32 trabalhos, né, vestindo todas as paredes, e no centro os totens com as obras do Tadeu, com as esculturas, né, que acaba acontecendo um diálogo. Elas acabaram conversando, né, as obras no primeiro plano, conversando com algumas obras que têm oxidação, tem a ver muito com o que ela faz no abstrato dela. Né? Que legal. Vamos tentar ver algumas dessas imagens para vocês ir comentando, aí acho que fica mais fácil a gente explicar para o telespectador. Claro, assim a gente mata a curiosidade, mas mesmo assim vocês vão. Essa obra é da Norma ou do Tadeu? É da Norma. É um painel 80 por 80 e ele pertence a essa composição que vai ter no espaço, que são 6, de um lado tem 6 obras 80 por 80 e do outro lado do espaço também 6 obras 80 por 80. E ela observa por um instante, né? Vocês percebem que dá para ter uma visão aérea, como se você estivesse flutuando, né? E pode também acontecer uma entrada, né, como um mergulho. Tem também a mensagem através das cores, a comunicação através das cores. Né? Que aí, gente, não tem assim uma resposta definida. Se eu ou se você for fazer uma leitura, de acordo com a sua vivência, você vai experimentar e ler de uma forma. Cada um vai ler de uma forma. E isto que é o precioso do abstrato. Né? E está sempre... Há uma muito bem comportada paleta de cores aí, né? Isso é proposital também? Como é que é isso? Eu acho que faz parte da minha personalidade. Mesmo quando eu trabalho os coloridos, eu procuro assim, por exemplo, aí eu parti de uma cor primária, o azul, mas existe uma sequência de cores irmãs, cores próximas, que a gente chama de cores análogas, né? Criando uma paleta de cores, uma infinidade de tons de azul que brinca no verde e tem como pano de fundo, né? Aquela cor neutra que é um fende. Não tem grandes contrastes, não existem mesmo contrastes. Não, e tem também 2 elementos que eu usei em todas as obras, que quase todas. O círculo, que tem a conversa com o torno, que o Tadeu usa para criar as peças dele, né? E também transmite para mim imensidão, plenitude. E também o meu gestual, que é uma homenagem aos escritores. Então, assim, eu não tenho assim uma palavra que você olha e fala assim, não, está escrito isso aí. Não, não é. Eu penso em palavras positivas, penso em amor, penso em entrega, e é como se fosse vamos assim... devagar, vamos voltar àquela imagem anterior E esses textos, é como se fosse poemas que ainda não podem ser lidos, ainda. Nós não temos ainda... como ler ainda no momento, sabe? É uma linguagem que o artista tem meio que algo de visionário, né? Assim, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Quando você mergulha para realizar um trabalho desse, quando você emerge num trabalho desse, você já tem na cabeça o resultado que isso vai representar ou ainda não? Vai acontecendo? Como é que é isso? Essa pergunta eu vou fazer daqui a pouco também para o Tadeu. Mas e aí? Quando é algo figurativo, quando eu crio algo, existe um projeto, existe algo que vai para o lado racional. O abstrato não, é mais para o inconsciente. Eu tenho assim um preliminar de paleta de cores, elementos que eu quero usar, que vai conversar com a mensagem que eu quero transmitir.
mas é muito visceral e espontâneo e é algo que eu consigo depois, às vezes, fazer uma leitura mesmo, só depois do trabalho concebido. Isso que é legal. Chega a ser surpresa até para você, Também, né? Em alguns é casos. muito prazeroso, eu digo que é uma limpeza. Bom, agora eu tenho a impressão que aí nós já estamos vendo trabalhos do Tadeu. Do Tadeu. Né? Então vamos ver esse primeiro trabalho, Tadeu, que a gente estava vendo aí. Queria que você falasse sobre ele. Como é que você chegou a esse resultado? Fala um pouquinho sobre isso. É uma escultura em cerâmica, como eu falei, aproximadamente 48, 49 centímetros. A pintura, como ela é uma obra abstrata, e a Norma acabou de falar, as obras abstratas a gente faz sem muito planejamento, mas com sentimento. Sim, sem né? dúvida. A gente, eu costumo sempre fazer rabiscos, eu tenho sempre dentro do carro um lápis, uma borracha e um papel, porque as ideias vêm. O primeiro passo chega a ser no papel. Sempre. Mesmo sendo uma coisa abstrata, a gente sempre vai ter um rabisco, um projeto que vai chegar a essa peça. Certo. E essa surpresa que a Norma falou, eu vou falar de alguma coisa um pouco mais técnica. Essa peça, por exemplo, é uma peça que a gente faz com redução de oxigênio dentro do forno. Então, a surpresa para o ceramista de uma peça dessa, eu não sei como ela vai ficar. Então eu aplico os óxidos e durante a queima, essa peça ela sofre uma queima. Tem uma parceria química, né? É química. É uma coisa de alquimia, né? O ceramista é um alquimista. Porque nós temos que fazer uma peça dessa, ela recebe um banho de óxidos e vai para um forno a 900 graus. E nesse momento que ela está sofrendo essa queima, eu faço uma redução de oxigênio para o metal ficar aderido à peça. E aí é que nós vamos ter essa coloração. Entendi. Então a surpresa é muito agradável. Quando você abre o forno e você vê o resultado que você teve com as peças, é muito legal. E colaborar com o acaso também, né? Sem dúvida. Aceitar o que Esse te acaso oferece, é prazeroso. né? Essa é uma visão geral do local, né? Do espaço cultural. Isso. Espaço cultural, exatamente. Os painéis, eles têm 80 por 2,50 de altura e eles podem ser usados tanto na vertical como na horizontal. Quer dizer, você ocupou todo o espaço mesmo, né? Todo o espaço mesmo. E é uma forma de compor diferente. Este é o texto do Dr. Wilson Dyer, né, que ele escreveu de uma forma digna. Isso que eu ia perguntar. O Dr. Wilson, infelizmente, ele não pôde estar aqui, mas seria muito bom se ele tivesse até para explicar isso, né? Essa interação, né? Nossa, eu sei que o Dr. lindo, Wilson né? Dyer, eu sei que o Dr. Wilson Dyer é uma pessoa extremamente sensível para essas coisas. Como cronista, e como bom cronista que é, ele às vezes escreve alguma coisa sobre um fato absolutamente óbvio. Né? As pessoas, em geral, nem se dão conta de que aquilo é uma crônica, né? Não se dão conta de que, de certa forma, isso acontece com o artista plástico. Né? Você está pintando um abstrato ali que muitas pessoas não poderiam enxergar, antever essa realização. E vocês conseguem isso. Né? E com o cronista é mais ou menos a mesma coisa. Então, deve ter sido muito legal contar com o Dr. Wilson Dyer como suporte para o público entender o trabalho de vocês, não é isso? Um presente a participação dele, né, junto com a gente, realmente agregou muito para o nosso trabalho, para a nossa mostra. Aí o título da exposição, Imersão. Isso. Né? Vocês falaram que você quer contar ou eu conto, Tadeu? Conta a história. Nós dois vamos contar. Conversando sobre a exposição, eu e ela, percebemos que ela estava fazendo obras inéditas e eu também estava fazendo obras inéditas. Lógico, ela tem um acervo de mais de 100 quadros que ela poderia pegá-las para colocar na exposição. Eu não tenho um acervo em 5 minutos, né? Eu não tenho um acervo tão grande, mas também eu tenho obras que estavam prontas já, né? Então, aí percebemos que os dois estavam em sintonia e mergulhados naquilo que estávamos fazendo. Daí que veio o nome imersão. Se nós estamos tão concentrados assim e fazendo coisas exclusivas só para aquela exposição, nada mais óbvio, né, do que colocar o nome da exposição de imersão, porque foi um mergulho mesmo.
Bacana. Vocês já se conheciam antes? Já conhecia as obras um do outro? Já sabiam que... Já. Que essas coisas iam dialogar, Participamos né? Já uns 8, 10 anos. Sim. Por aí, E nós participamos de exposições coletivas desde 2014, né? Dentro desses trabalhos do Núcleo da Cultura, com projetos dentro do Instituto dos Cegos, né? Com os leilões que envolviam ações culturais e sociais. Isso. E eu sempre quis trabalhar com o Tadeu, sempre motivei e incentivei, porque ele é apaixonado, né? Então, por arte, pelo que ele está vivendo agora. Então, não tem como não ser, né, Tadeu? Não tem como não ser. E arte e paixão andam junto, né? Não tem jeito, exatamente. Não tem jeito, E no nome Imersão a gente fez um exercício muito legal, assim, a gente fez um laboratório, a gente colocou um dicionário do lado e a gente fez uma relação de palavras que representasse a emoção no processo de criação, no processo criativo, como era conceber. E foi, né? É envolvimento, é mergulho, né? E aí foi surgindo as palavras, tal, aí foi... a gente foi afunilando até chegar nesse título. Chega um momento que isso acontece, isso, né? Salta aos olhos, né? E no meu caso em particular também, faz parte da técnica que eu utilizei na criação da obra, porque ela passa por um procedimento de mergulho de, tipo assim, eu pego o tecido canvas, o tecido da tela, e mergulho em uma superfície que tem tinta e água. Então, isso é uma técnica de imersão, então também conversa com o título da exposição. Norma, falando em técnica que você usa, queria que você explicasse um pouquinho sobre alguns dos materiais que você utiliza. Não são muito habituais em relação a isso, né? Casca de ovo, pó de café, limalha de ferro, tudo isso está no meio, as pessoas vão encontrar e ver ali. Faz parte do fio condutor do meu trabalho, materiais alternativos. E eu queria criar texturas inusitadas, até para contrastar com aquela superfície plana do trabalho de imersão, que é a parte colorida da obra, mais colorida da obra. Então eu utilizei materiais inusitados mesmo, materiais como casca de ovos, a limalha do ferro, a serragem da madeira, né? E isso tudo criando texturas com sobras de material de construção civil, né? E pigmentos. Eu fico imaginando... E fica assim, o resultado final é surpreendente, que é bem próprio da arte contemporânea, né? A gente fica sair do óleo sobre tela, né? Do acrílico sobre tela. Eu já falei isso aqui com a própria Norma, já comentei. Eu fico imaginando uma visita dela a um ferro velho, por exemplo, passear. Nossa, ela fica louca. Gente, é bom demais. Eu fiz uma isso. Disneylândia para ela. É bem isso mesmo. Foi eu e meu irmão no ferro velho, porque eu queria desenvolver as obras de grande porte, e foi uma delícia. Eu me diverti literalmente mesmo, de subir em cima do carrinho, de ficar feliz da vida, de comprar 500 quilos de ferro na primeira visita. Muito bom. Bom, está combinado então com o público que está nos vendo em casa para prestigiar essa exposição, a exposição Imersão, né, do Tadeu e da Norma, que permanece até dia 10 de maio no Espaço Cultural Iguatemi, no Iguatemi Shopping Center em São José do Rio Preto. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, prosa boa é assim, o programa acaba logo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, na verdade, parabenizar o trabalho de vocês, parabenizar a Norma, além de tudo também, como coordenadora dessa série de exposições, o Namorando com a Literatura, né? Em conjunto com o Núcleo de Cultura da CIRP e a associação com a Academia de Cultura, de Letras e Cultura. De Letras e Cultura de São José do Rio Preto. Que bacana que o Rio Preto está pensando bastante nessas coisas, né? Que legal que seja assim. A gente até conversou sobre isso hoje já. A cidade antigamente era conhecida por outras variações de artes menores, etc. Agora não, parece que está engatilhando, né? Parece que a coisa está indo bem. Obrigado, Norma. E isso se deve, sem dúvida, ao trabalho de pessoas, de lideranças como você, como o Tadeu, que eu estou conhecendo agora aqui, mas, na verdade, pessoas que estão dando essa dimensão, essa importância que a arte precisa ter. E o reconhecimento que as pessoas têm que ter dessa arte. Né? Obrigado. Tá certo? Gratidão. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado pela presença, inclusive, tá bom? Sucesso na exposição. Até dia 10, então, lá no Iguatemi. Obrigado. Isso. E até uma próxima oportunidade. Tadeu, então, já pode voltar, tá? Assim quando ele quiser, né, Norma? Isso mesmo. Obrigado. E nós agradecemos a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade.
Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.